Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso intensivo de intercessão da Aliança de Pequenos. Hoje vamos aprender sobre a matéria-prima da intercessão com a missionária Tiene. Deixe seu like e se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários que nós estaremos respondendo. Se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e agora vamos para a aula. O motivo de eu ter escolhido esse tema, né, foi porque bem na semana que a gente estava decidindo, que tinha que decidir sobre o tema, eu estive com uma amiga que ela mexe muito com isso, com intercessão, né, com coisas relacionadas a isso, e ela me compartilhou algo muito precioso, né. Então, o que eu vou trazer aqui hoje não foi uma revelação, né, minha diretamente, mas, né, de algo que foi compartilhado para mim nesses últimos dias, que coincidiu justamente com esse tempo, né, que a gente teria essa decisão. Então, eu achei muito pertinente trazer algo um pouco mais aprofundado. Pode ser que você já ouviu falar sobre isso, se você, né, procurar na internet sobre o que a gente vai falar aqui, você vai encontrar, mas isso eu creio que vai estar capacitando a gente também. Então vamos lá, o texto base, né, para o que a gente vai falar hoje está lá em Êxodo 30, do 34 ao 38, você pode acompanhar aqui na tela ou na sua Bíblia aí também. Êxodo 30, do 34 ao 38. Então, esse texto é adaptado, né, de Gilmar Hermano, de 2012, né? Então, vamos lá. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: o bálsamo, que em outras traduções está estoraque, né? Ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Então, aqui, né, Deus ele dá várias instruções para Moisés sobre como deveria ser feito, como deveria ser preparado, né, esse incenso para ser apresentado ao Senhor, né, ali na tenda. Então, Deus ele fala a Moisés para que tome essas especiarias, para que faça o incenso para o tabernáculo, né? E depois ele ia ser colocado no lugar santo. Eu imagino que vocês já devem estar pensando milhares, né, de coisas e relacionando a milhares de coisas, né? Isso não aparece só aqui, se a gente for observar lá em Apocalipse 8, 3 e 4. Olha só. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então a gente vê isso no princípio, a gente vê isso também ali no fim, né? Então, eu quero que vocês se atentem a essas três essências, essas três matérias-primas que Deus, ele direciona, Deus, ele fala a Moisés. E a gente sabe, né, que muitas coisas são mistérios, não existe nada em vão que está na palavra, né? Tudo é sombra de algo, tudo tem algum significado, né? Sejam nomes, sejam composições, sejam as cores, né? Sejam a forma, né, o que deve ser falado, a maneira, enfim. E aqui ele fala da estoraque, da ônica e do gálbano.
Então, o que cada uma dessas coisas significa, né? O incenso, ele simboliza a oração, né, dos santos, como a gente pode ver em Apocalipse 5:8, que fala: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, aqui existe uma pista do que o Senhor ensina a fazer a gente aqui na Terra, né? A gente começa a entender, e ali o que acontece nos céus, né? E o mesmo incenso, ele era queimado diariamente no altar de incenso, em cheiro suave ao Senhor. A gente pode observar alguns textos que também falam sobre incenso, quando ali Davi, em Salmo 141:2, fala: seja minha oração como um incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde, né? Então, por exemplo, se a gente for também ler Salmos 24, fala, né, quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Né? Às vezes a gente pensa, nossa, um monte, né? Os irmãozinhos tal da igreja vão lá orar no monte. A gente no final vai ver sobre Cantares, né? Fala sobre a colina do incenso. A gente vê que Jesus subia ao monte para orar. Tem algo ali também, né? E quando em Salmo 24, né, Davi fala: quem subirá ao monte do Senhor, quem permanecerá no seu santo lugar? E fala: os que têm mãos limpas e puro coração, né? Então, a nossa oferta ao Senhor e a gente chegar diante de Deus com uma petição, né, com uma súplica, enfim, com um incenso diante dele, né? Que isso seja algo puro, que isso seja algo agradável, né? E também assim seja o levantar das nossas mãos, né? Com mãos santas, com mãos puras diante dele, né? E vamos lá, Números 16, 17 e 18 diz: cada um pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Então, esse lugar de nos apresentarmos diante de Deus, né, com nossas súplicas, orações, com a intercessão também, né, é um lugar de encontro, um lugar onde nós conhecemos o coração, um lugar onde algo acontece em nós e algo é movido também nos céus, né? E lá em Malaquias 1:11 fala, né? Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidos ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você for ver nesse contexto histórico, era o sacerdote que oferecia, né? O sacerdote, ele se colocava ali diante, entre Deus, né, e o povo. E muitas vezes, quando o rei foi fazer isso apressadamente, né, quando a gente vê, por exemplo, na história de Saul, né, que Samuel estava se demorando e Saul vai lá, né, ou quando alguém indignamente acendeu incenso ou fogo estranho diante do Senhor, não deu boa, deu ruim, né? Então, o Senhor, através de Jesus Cristo, ele nos fez reino e sacerdotes, né? Vocês são raça eleita, sacerdócio real, né? Nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós nos colocamos nesse lugar e a gente tem esse acesso ao Senhor, ao Pai, através do sangue de Jesus, né? Ele é o sumo sacerdote para sempre, que vive para sempre a interceder por nós, mas ele nos fez sacerdócio real também, né? Então, o que significa cada um dessas três, né, essências e aspectos, né? A estoraque,
que é o quê? É um arbusto de origem asiática que produz uma resina aromática. Se você pegar uma árvore que, por exemplo, ela tem resina, por exemplo, o pinus, ou a seringueira, enfim, você corta ela sai, né? Ela produz uma resina, mas essa especificamente, ela não precisa de corte para isso. Então, ela produz sem corte, mas de forma espontânea, como se fossem pingos ou gotas. O que isso fala pra gente? Que as nossas orações, elas devem ser espontâneas, como que regadas, né, de gratidão. Então, as lágrimas de gratidão que nós temos diante do Senhor, elas precisam estar inseridas nesse processo. Precisa existir algo espontâneo dentro de nós, quando a gente se coloca nesse lugar de encontro, né? Um exemplo bíblico, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, de forma espontânea, em constante comunhão com Deus. E isso, inclusive com as janelas abertas para Jerusalém. Isso está lá em Daniel 6:10. Se você quiser abrir, né? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer, né? Então, existia ali um lugar de espontaneidade, de comunhão, uma vida que ele já tinha com o Senhor, e existia gratidão, né? A ônica é um molusco marinho de águas profundas e que tem em suas conchas membranas fibrosas, odoríferas, ou seja, de cheiro, né? Que quando elas são queimadas, elas exalam um aroma suave e duradouro. O que fala sobre isso? Eu encontro esse molusco em águas profundas, né? A nossa oração a Deus, ela precisa ser profunda e precisa ser sincera, buscando o coração de Deus, né? Sem reservas, uma entrega total ao Senhor. Então, assim foi quando Jesus, a gente pode pegar um exemplo máximo aqui. Jesus orou de uma forma tão intensa, né, que ele suou gotas de sangue. Isso está em Lucas 22:44. Diz, estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como de gotas de sangue que caíam no chão. Então, precisa haver espontaneidade, precisa haver profundidade. Então, existe um aspecto que fala sobre algo espontâneo. Nem sempre a gente vai ter vontade, mas perceba, eu quero dar um testemunho aqui também. Como que tudo começou na minha vida? Eu fui entender isso só, esses tempos atrás. Quando eu era adolescente, estava no 2º ano do ensino médio, em 2012, mas antes, em 2011, Deus começou a me despertar através de pessoas. Então, eu acho que a primeira palavra assim, que eu recebi na minha vida específica foi em 2011. Em 2012, de uma forma espontânea, assim, mas eu entendi depois que era realmente o Espírito Santo. Eu não sabia absolutamente nada nesse sentido, mas eu simplesmente falei, eu vou orar 15 minutos por dia sobre, né, as diversas coisas. Então eu orava sobre várias coisas pela família, e eu comecei a orar um por um dos colegas da minha classe, todos os dias, insistentemente, né, para que eles se convertessem. Então eu citava nome a nome dos professores, nome a nome dos meus colegas de classe. Chegou um ponto, e eu não orava só isso, eu agradecia, eu orava sobre, enfim, a viagem que eu ia fazer, né, sobre alguns pontos importantes que estavam acontecendo na minha vida. Mas o que aconteceu? Nesse tempo, eu comecei a perceber que eu fazia isso quando eu voltava da escola, do colégio. Eu fazia isso quando eu voltava do colégio, e
quando chegava em casa, eu almoçava e eu ia orar. E aí eu percebi que chegou um tempo que eu começava a sentir algo dentro de mim. É como se me desse um frio na barriga. E quando me dava esse frio na barriga, eu sabia que eu tinha que orar. Comecei a me sentir atraída para esse lugar. Então, algo começou, algo espontâneo, mas de repente isso se tornou... eu comecei a ser atraída para esse lugar. Né? Nem todos os dias, não foi logo no início, né? Eu falava, não, hoje eu não orei, preciso orar, vou orar 15 minutos, beleza. Orava lá os 15 minutos. E depois isso se tornou algo que eu começava a desejar. Então o próprio Espírito Santo me chamava para esse lugar. E é um chamado quase que irresistível, você sente falta daquilo, né? E no ano seguinte, foi quando veio a ideia, né? O Jonathan estudava comigo e veio, né, a ideia da gente abrir uma célula no terceiro ano do ensino médio. Então a gente fazia quinta-feira, um intervalo, e aí eu continuei orando, né, pelas pessoas, e aí Deus começou eu comecei a entender, Deus começou a colocar, né, desejos sobre avivamento, começou a dar indícios, né, mostrar palavras, enfim, e coisas que eu nem sabia, não tinha noção, mas você começa a fazer parte daquilo que Deus já está fazendo sobre a terra. Você começa a fazer parte daquilo que o coração do Senhor deseja para um determinado lugar, né? Então, tudo começou no lugar de oração, sabe? Eu creio que tudo começou ali. Então, existe a espontaneidade, existe a decisão, sim, falar, não, só vou quando eu tiver vontade. Talvez não seja assim que deva começar, mas sim, você precisa ter um coração grato diante de Deus. Fala, poxa, por que eu não senti o desejo hoje de agradecer a Deus? Por que ao invés de eu, por exemplo, ficar conversando a noite inteira, tomando tereré, eu não vou pegar um violão, vou adorar o Senhor com os meus amigos, eu não vou chamar minha família para a gente ler a palavra junto, a gente buscar Deus junto. Eu fico um pouco... às vezes indignada quando, né, eu estou junto com pessoas que são do Senhor e eles querem fazer qualquer outra coisa a não ser, tipo, o que falta, sabe? Mas o Senhor, ele é irresistível, então ele precisa ter esse lugar no nosso coração ao ponto de a gente ter tanta gratidão que a gente sabe que o lugar onde a gente se encontra, o lugar onde a gente entrega nosso melhor, e o lugar onde as coisas começam é no lugar de oração, é na comunhão com Ele, né? Então tá. Então vamos lá, estourar aqui, né? Falar de espontaneidade, de gratidão. O exemplo de Daniel é um arbusto, né, de origem asiática que ela produz uma resina espontânea, de forma sem corte, né? A ônica, um molusco de águas profundas, que fala sobre também profundidade, né? Assim como Jesus ele fez ali no Getsemane. E o gálbano, que é uma planta sempre verde, com canais oleíferos, de onde se extrai um perfume medicinal e aromático. É legal que todas essas também são, por exemplo, medicinais, também fala, né, de cura, enfim. E quando é cortado ou ralado, aí tá a diferença, né? Para a primeira, para a segunda. Né? A segunda, ela é queimada, né? Que fala. E a primeira não precisa, mas a terceira, ela é quando ela é ralada, quando ela é cortada. Então, quando você está esmagado, quando você está quebrado, existe, né, um coração quebrantado diante do Senhor. Então, deve ser nosso coração, quando a gente se coloca diante do Senhor, precisa estar quebrantado e humilhado. Assim como Ana, ela orou, né, e ela clamou, e ela estava quebrada, com o coração quebrado, chorou de forma abundante, né, diante de Deus. Em 1 Samuel 1,10 fala isso, né? Com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Então, a gente vai ver uma diferença muito grande. E se isso foi a direção de Deus para Moisés, para compor aquilo que ele ia oferecer como incenso,
né, precisava dessa essência, né, de espontaneidade, né, que simboliza, né, de espontaneidade, né, de profundidade, né, um coração sincero e quebrantamento, né. A palavra fala também, perto está o Senhor de quem tem coração quebrantado, né, ele está com ouvidos atentos, aquele que tem coração quebrantado. E ele fala, né, vocês vão me buscar e me encontrar quando vocês me buscarem de todo o seu coração, né? A nossa oração diante de Deus, que nem minha mãe falou ontem, não é uma feitiçaria, uma manipulação. Ah, eu sei o método, eu começo orando assim, a gente repreende isso, a gente intercede, tal, a gente fala milhares de coisas, libera isso, libera aquilo, né? Deus nos deu autoridade, poder. Mas, cara, quando a gente está com o coração conectado ao de Deus, a gente entende a dor do coração dele, a gente entende a direção, aonde ele está tocando, o que ele está fazendo, a gente coopera com o que ele já está fazendo, né? E chama a existência, liga na terra, é ligado nos céus. A gente estabelece aqui aquilo que ele já está fazendo lá, aquilo que ele deseja fazer. Então, eu posso simplesmente fazer uma performance, né, saber os passos da intercessão, mas se isso realmente não me mover de dentro para fora, talvez até aconteça alguma coisa, porque a palavra tem poder, o dom, né, irrevogável, enfim. Mas olha, Deus, o Senhor, ele está vendo, né, mas que a gente ofereça algo, um aroma suave ao Senhor, agradável a ele, né, que a gente coopere com ele e de uma forma, né, que nós sejamos oferta, né, agradável diante dele, tanto o louvor do nosso lado, tanto, né, a súplica, a oração, né, com ações de graças e com profundidade, a gente entendendo sempre, lembrando de onde o Senhor nos tirou, né, e um coração quebrantado diante dele, porque assim é muito mais coerente, é fácil e as coisas vão fluir, porque com certeza vão estar dentro da vontade do Senhor, né? Então aqui não estou falando que são todas, tá? Não estou falando que se resume apenas a isso, mas são aspectos importantes que eu creio que a gente precisa se atentar e principalmente sondar o nosso coração, né? Um dos objetivos aqui hoje é realmente a gente sondar o nosso coração. Por que a gente está fazendo isso, né? Porque é pela minha vontade, é pelo meu interesse. Eu preciso ser reanimada, eu preciso lembrar do motivo que eu tô aqui, eu tô desanimado, né? Eu tô fazendo nas coxas, eu tô fazendo porque tem que fazer, né? Porque se eu sei que o Senhor fez por mim, se eu ao sentir o cheiro desse lugar, eu me sinto atraído ou não, sabe? Eu sinto o Espírito Santo me chamando para esse lugar, para clamar por vidas ou não, né? Um coração quebrado e contrito diante dele, né? Para clamar e pedir perdão sobre pessoas, sobre lugares ou não, né? E olha só, eu gostaria também, só um minutinho. Olha só que interessante. Esse ano algo compartilhando algo que o Senhor me ensinou também, né? Sobre isso, sobre intercessão. Fiquei incomodada durante um período para anotar os nomes de pessoas que estavam enfermas, os nomes, quem pediu, né, para ser orado, e eu orar intencionalmente por essas pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não tenho contato. Porque um dia antes eu entendi que a gente começa, muitas vezes, a amar alguém quando a gente começa a interceder por essa pessoa. É por isso que Jesus fala, né, orai pelos que vos perseguem, né? Façam bem aos que fazem mal a vocês, né? E amem os inimigos de vocês. Então, se ele mesmo fala pra gente orar por aquele que nos persegue, que poder há nisso, sabe? O poder do perdão, o poder
né, de você, ao invés de decretar juízo e que a pessoa colha a consequência do pecado dela e receba juízo, você libera perdão e você abre portas para que essa pessoa receba a misericórdia merecida do Senhor que nós também recebemos, né? Por isso que ele fala, né, Jesus ensina isso e Paulo também ensina isso lá em Romanos 12. E eu comecei, né, a ter essa experiência de orar, né, todos os dias, perguntar para pessoas como que elas estavam, e com isso, né, eu vi milagres acontecendo do dia para a noite, né, eu vi pessoas também falecerem, mas Deus, ele mostra que ele se importa. E o que eu aprendi com isso? Eu não aprendi simplesmente que Deus é poderoso para operar milagres, Deus é poderoso para ressuscitar mortos, Deus é poderoso para responder nossa oração ou para consolar, mas eu aprendi com isso a chorar com o que chora e me alegrar com aqueles que estão se alegrando, né? Então, eu creio que isso é o que Deus quer alcançar em nós, porque no momento em que Deus nos usar para curar um enfermo, para ressuscitar um morto, qual que vai ser a intenção do nosso coração? Qual que vai ser o desejo do nosso coração? Vai ser simplesmente ver o milagre e alguém bater palma para você porque você está cheio do poder, você está liberando poder, né? Senhor, curamos enfermos em teu nome, expulsamos demônios, aparta-se de mim porque eu não vos conheço. A gente não quer ouvir isso, né? A gente quer conhecer o Senhor. Por isso que ele fala, se alegrem com o que se alegrem, chore com os que choram. Se a gente não faz algo por amor, mesmo que eu tiver dom para curar, mesmo que eu for entregue para ser queimado, nada vai valer. Então, mesmo na intercessão, se a gente se coloca numa brecha, mas, enfim, a gente não entendeu o porquê que a gente está ali, não entendeu o amor de Deus e o coração de Deus por trás disso, né? A gente vai sair declarando juízo sobre as pessoas e as pessoas vão colher. Olha só, e foi isso que eu aprendi. Eu aprendi sobre o amor de Deus, porque, e outra coisa que eu creio que o Senhor falou ao meu coração foi, eu não sei se você já orou por alguém que estava desenganado ou que estava praticamente morto, e junto com várias pessoas, claro, em intercessão, claro que não é só você, não é só a gente, Deus levanta várias pessoas, né? Mas dessa pessoa sair do leito, dessa pessoa, né, sair, né, da morte praticamente. E o que Deus falou comigo? O que Deus quer preparar a gente nesse tempo? A ressuscitar a morte no secreto. Porque o dia que a gente ser colocado diante de um morto no público, ele vai levantar. Então, se a gente não faz isso no secreto, em intercessão junto com a unidade do corpo de Cristo, um morto não ressuscita, um desenganado não recebe alta no outro dia, como que a gente vai querer fazer isso no público? Né? Então, isso é um caminho que o Senhor quer nos fazer. E entender que se ele não cura, é pra gente chorar com o que chora e entender e aprender sobre o consolo do Senhor. E se ele levanta, é pra gente se alegrar com o que se alegra verdadeiramente, né? Então, basicamente isso que eu gostaria de compartilhar. E esse versículo de Cantares 4, do 6 ao 8, que fala: venha do Líbano comigo, minha noiva, venha do Líbano comigo. Desça do alto do Amana, do topo do Senir, do alto do Hermon, das covas dos leões, das tocas dos leopardos e nas montanhas. Enquanto não raia o dia e as sombras não fogem, eu irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Né? Quando a mirra ela era utilizada, né, para preparar um corpo, né, para conservar ele, enfim. Então, quando Jesus recebe, né, o ouro, incenso e mirra, fala sobre isso, né? Fala da morte dele, mas que ele ia ressuscitar. A mirra, ela tem um cheiro suave, mas o gosto dela é amargo. Então, Jesus, ele provou, né, desse cálice, mas ele foi a oferta mais preciosa, né? E que nós sejamos também
né, uma oferta de aroma agradável ao Senhor, né? Nós somos o perfume de Cristo, né? Aroma de vida para a vida. E aqui ele fala, então eu vou à montanha da mirra, né? E a colina do incenso, né? A gente sendo uma oferta de sacrifício vivo, de aroma agradável ao Senhor, mesmo que seja, né, amargo para nossa carne, né? E a colina do incenso, então que haja essa essência, né, na nossa intercessão, no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa oração, né? Isso serve para tudo na vida. Então, creio que era isso que veio no meu coração para falar. Então, se vocês quiserem compartilhar algo, fiquem à vontade. Eu tive uma experiência, né? Tudo bom? Boa noite, gente. Faz alguns anos atrás, né? Uma experiência, assim, bem forte. Eu acredito que existem níveis de intercessão, né? Que Deus, ele nos leva. Só que ele é um fardo também que não é todos que aguentam, né? Deus, ele sempre, para cada pessoa, Deus, ele vai levar num nível de intercessão, né? E conforme a nossa, assim, sede por salvar almas, né? Nossa sede por interceder, né? Então, quanto mais sede a gente tem, sabe? Pelas almas, pelo propósito de Deus em intercessão, mais profundo ele vai nos levar, né? Chegou uma época que eu tive uma visão, foi uma visão dormindo e acordada ao mesmo tempo, porque eu tava dormindo, aí eu lembro que eu vi uma roda assim de amigos e eles estavam fazendo um pacto lá com o diabo, aí um se matava, eram todos amigos, jovens de mais ou menos uns 19 anos, aí um se matava, aí daqui a pouco o outro se matava também. Aí o terceiro, ele não queria se matar antes, né, por causa de pacto, mas ele ficou muito triste por causa dos amigos dele, entendeu? E eu senti uma angústia muito forte no coração dele, e essa angústia foi tão forte de ter perdido seus amigos, que ele estava pensando em se matar ou não, entendeu? Aí eu lembro que eu olhei na minha mão direita e tinha um pão francês. Aí eu lembro que quando eu decidi, eu lembro que eu levantei, na verdade, acordei literalmente, mas o quarto estava todo escuro. Aí quando eu acordei assim, eu tava esse jovem do lado, aí eu mordi o pão francês. Quando eu mordi o pão francês, aquele jovem se matou. Aí eu estive orando para entender esse propósito do que Deus queria. E ele queria um nível mais profundo meu de intercessão. E foi uma época bem assim, que eu tava já jejuando de tudo que é jeito. Às vezes eu jejuava 24 horas, só que quando eu chegava à noite em casa para comer, quando eu preparava um prato ali com arroz, feijão e carne, aí Deus, ele tocava no meu coração para jejuar por alguma alma que ele se mataria, ou por uma criança que seria abusada. Aí eu ali fraco de fome, mesmo com fraqueza assim, aí eu guardava no micro-ondas e ia comer só no outro dia. Ou às vezes, por exemplo, tinha um monte de coisa assim na janta, né, na hora de encerrar o jejum também, que na época eu jejuava todo dia, né, de segunda a segunda. Aí na hora de encerrar, às vezes eu tinha, por exemplo, várias comidas ali. Às vezes eu ia comer um lanche, fazer um bauru. Aí às vezes eu pegava os ketchup ali, os sachês, e na hora de colocar, falei, Deus, eu preciso comer. Então eu vou jejuar só os sachês, né? E o suco que eu ia tomar. Eu tomo água, não vejo de tomar o suco ou refri, e eu como ele sem o ketchup, porque eu amo ketchup e maionese, né? Aí eu jejuava. Então Deus, ele começou a me levar a esse nível, assim, de estar bem atento, assim, e jejuar, né? Aí minha mãe até achava estranho, porque que às vezes e às vezes eu comia um lanche, né? Metade do lanche, e na metade falava assim, eu vou jejuar essa outra metade por causa de alguma alma ou alguma criança que pode estar quase sendo abusada agora.
Aí, às vezes, minha mãe chegava no outro dia de manhã, ela abria o micro-ondas, só tinha metade ali do bauru, do lanche. Ou, às vezes, tinha um prato ali com arroz e feijão. Então, Deus, ele fez isso, sabe? Às vezes, na hora de, por exemplo, comer uma mistura, tinha arroz, carne e feijão, entendeu? E batata. Aí eu comia só arroz e feijão, entendeu? Não vejo comer carne. Deus me levou, assim, a jejuns espontâneos, assim, sabe? Então, é um nível, assim, profundo. É um nível, assim, que, claro, Deus tem que gerar essa fome e gerar essa sede, né? Não é para todos, porque é algo que eu falo, uma opinião particular que foi muito difícil mesmo, assim. Eu emagreci, essa época, uns 17 quilos, só jejuando, assim. Mas foi um nível totalmente, assim, profundo que Deus levou. Então, Deus, assim, ele leva a gente a níveis espirituais, assim, né? Então, cada um é de uma forma, mas só compartilhando essa experiência, né? Assim que, uma época, Deus, ele colocou assim no meu coração, né? É só isso que eu tenho que compartilhar mesmo. Não sei se deu para entender bem. Amém. Muito forte mesmo. E existe um lugar, né? Existe um nível que você ouve, você entende a voz do Espírito Santo, mas aí tem o nível da obediência, né? Que você obedece. E nem sempre você vai saber entender o que aconteceu, se resolveu, né? Quem foi que livrou, mas um dia a gente vai saber na eternidade, né? Mas o que dá satisfação e alegria é saber que a gente ouviu e obedeceu a voz do Senhor, né? E isso é bater junto com o coração de Deus, né? Tá atento, alinhado e entregue, né? Alguém mais quer compartilhar? Ainda a gente tem 15 minutos, né? Se quiser, dá pra gente usar todo esse tempo, mas vamos lá. Pode falar aqui, tá? Aqui a Marcela falou, né? Tô começando esse ministério de intercessão e Deus falou comigo que precisa entender com o amor que você vai conseguir alcançar essas pessoas, né? Assim como Deus ama, né? A gente precisa amar Ele. Amém. Também uma vez estava em Curitiba, uma amiga que era líder de uma das células lá da faculdade, ela mandou uma mensagem falando de um menino que tinha se afogado e já faziam 20 minutos, meia hora que os bombeiros estavam tentando reanimar ele e não estavam conseguindo, né? Então, e o que me veio assim na hora foi, eu sei que tinham, claro, várias pessoas orando, mas o que eu ouvi foi hora 40 minutos. Hora 40 minutos, tá. Eu ajoelhei ali, eu nunca tinha chorado tão intensamente por alguém que eu não conheci. Isso faz uns 3 ou 4 anos atrás. Eu nunca tinha chorado tão intensamente por alguém que eu não, né, conhecia. E foi aí que Deus me ensinou isso, né? Você vai aprender a amar até o seu inimigo quando você orar por ele, quando você derramar a sua alma, né, pela vida dessa pessoa. E eu chorei por aquela criança. E eu sei que, tipo assim, eu ia olhar o celular, falava não, continuava orando, ia levantar, não conseguia, tipo, sair dali sem orar, né? Orei durante esses 40 minutos. Quando eu olhei no celular, tinha dado os 40 minutos. E aí eu fui abrir o WhatsApp. Mandou mensagem, tipo, naquela hora. Tipo, ele reviveu, ele ressuscitou. Tipo, já faziam muitos minutos que ele tinha engolido do lado, que ele não respondia, que ele não respirava, que estavam tentando reanimar ele, né? Não sei se é medicina, não sei se existe explicação para isso, mas naquele dia eu entendi que Deus ressuscitou esse menino. Né? Depois de uma semana ele morreu, ele faleceu porque o coração dele tinha ficado fraco, né, nesse processo, ele era uma criança. Mas eu não consegui nem questionar Deus, por quê? E se eu tivesse orado mais? Não, Deus queria ensinar naquele momento, né?
que ele ouve, né, que ele responde quando ele fala para a gente intervir em algo, né, o que aconteceria, né? Talvez se eu não orasse, Deus ia usar outra pessoa, né? Ou talvez não. Mas nisso Deus começou a falar sobre outras coisas, né? Sobre a gente orar, profetizar sobre lugares que estão mortos para que ressuscitem, né? Isso Deus mostrou a nível da faculdade, né? Do bloco onde eu estudava, né? Dos outros prédios. E tempos depois, né? Todos os dias, 6:30 da manhã, eu e minha amiga Rebeca, a gente estava lá. Todos os dias não, segunda e quarta a gente estava lá, né? Orando. Bem cedinho, não tinha nem quase ninguém na faculdade, a gente estava lá orando para que Deus derramasse, né, da presença dele, enfim, os rios de Deus, a presença dele trouxesse salvação, tocasse pessoas, perdoasse, enfim. Então, são com pequenas coisas que Deus vai nos levando e ensinando a coisas maiores, né? Então, não tô conseguindo falar muito em seguida, vou falar devagar. Há um tempo atrás eu cuidava de uma igreja em Mundo Novo, né? E uma irmã que era membro da igreja, ela compartilhou que ela estava doente em Dourado e tal, e ela estava bem frustrada com Deus. E aí ela falou, né, que ele me tinha desenganado e queria morrer. E aí, no meio do culto, ela me parou e ela desafiou, sabe? Falou assim, esse Deus, essa história toda e não sei o que lá. Aí, pastor, meu avô morreu, quando ela tinha morrido no meio do culto. E acabou o culto, tentei conversar com ela não deu moral, mas comungou mesmo, sabe? Revoltada, assim. Eu falei, Deus do céu, e agora? Eu entrei no ônibus e eu comecei a orar, vindo de Mundo Novo até terceira aí orando. Deus não deixava eu parar de orar, e eu orava e intercedia, dentro do ônibus. Eu vim orando até a hora que Deus me trouxe paz. Deus trouxe uma paz assim, eu falei, meu Deus, o Senhor fez. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei, eu abri uma WhatsApp, quando a gente pegou a internet, eu abri uma WhatsApp, a menina tinha mandado a mensagem, pastor, meu avô voltou. Ele ressuscitou, ele voltou, ele tá vivo. Não. Aí eu falei, meu Deus, e orar para Deus não deixar eu ser envergonhado. E quando eu comecei a orar, Deus me deu uma palavra que ele não deixaria eu ser envergonhado e tal. Não lembro qual que é a palavra, mas acho que é em Isaías tal, e que ele ouvia a minha oração, que se eu clamasse ele ia fazer. E eu clamei e o senhorzinho voltou. E eu falei para ela, foi Deus que assustou, mas é uma oportunidade ele ter um encontro com alguém de Jesus. E Deus falou no meu coração, ele vai ter um encontro com alguém vai pregar para Jesus e ele vai morrer. Mas eu não deixei você ser envergonhado. E tá, passou uma semana, acho quase 2 semanas depois, uma semana depois, ele morreu. O senhor morreu e ela me chamou para fazer o culto fúnebre dele. Então, tipo assim, onde eu tinha sido humilhado, eu acabei pregando para a família deles lá no fúnebre e alguns aceitou Jesus. Preguei sobre aceitar Jesus e tal, e acabei indo lá fazer o culto fúnebre no próximo dia que fui fazer um culto lá em Mundo Novo, né? Então você vê como é que é. Foi incrível o que Deus direcionou, né? Uau! E foi uma intercessão em secreto, algo lá dentro do ônibus. Uma inspiração maluca, assim, que Deus falou, não vou deixar você ser envergonhado, me deu o versículo. Em cima daquela palavra eu orei, né? Por bastante tempo, né? Eu vim orando dentro do ônibus e Deus fez esse milagre, né? E... só não tô conseguindo falar direito, né? Porque tô com a respiração um pouquinho ruim ainda. Mas você falou desse testemunho aí, eu lembrei desse, né? E teve um garotinho também que uma vez... Eu nem estava sabendo do acidente dele, mas eu fui orar por ele e ele gostava muito de mim, esse menininho. E caiu um moinho de moer cana em cima da cabeça dele. E ele era bem criancinha e ele morreu por 15 minutos, tá até no laudo médico, né, que ele veio a óbito por 15 minutos, né, falência e tal, ele parou de respirar, o coração parou e os médicos ficaram aquecendo o corpo lá e tal, e esse menino ressuscitou.
quando ele ressuscitou, a primeira coisa que ele pediu, a primeira coisa que ele chamou foi o Hugo. E até hoje a família dele que fala, eles falam, Hugo, foi você, foi através da sua oração. Desde quando ele levantou, ele acordou, tudinho, ele só chamava por mim, só chamava o tio Hugo da escolinha e tal. E era o Hugo pra isso, até ligaram pra mim do hospital e tal, e foi intercessão, né? A gente intercedeu, mesmo indiretamente. Assim, pra mim, não foi eu, sabe? A família de convicção foi minhas orações e tal. E eu nem fazia questão, sabe? Foi algo que aconteceu no íntimo, sabe? No interior mesmo, assim, que nem eu percebi isso. E esse menino ressuscitou. E ele, esses dias eu vi a família dele, tá bem grandão, cara. Então é algo incrível essa intercessão, né? O poder da intercessão. Às vezes você tá intercedendo por algo em espírito e você não tá nem ligado no que tá acontecendo, né? Amém. Uau. Amém. 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 Então, que hoje, né, a gente saia daqui com isso, né, e vou orar para terminar especificamente por isso, sabe, que Deus tem levantado cada um de vocês, cada um de nós, Deus tem ensinado, mas que realmente a gente saiba amar as pessoas, né, no momento que Deus nos usar para interceder, que seja pelo coração do Senhor, que a gente entenda, né, a urgência de Deus naquele momento, né, que nem o Giovanni, se for para fazer jejum na hora, às vezes você preparou um negócio, você vai entregar o jejum e Deus, né, pede mais algo, ou você está no momento de oração e o Espírito Santo fala, ora mais, fica mais um pouco, né, então a gente ter essa sensibilidade, esse coração ensinável, disponível, então que Deus nos dê esse coração, e que a gente, né, no momento que a gente for usado também no secreto ou no público e vier uma notícia, né, boa, que a gente não venha se vangloriar e que a gente nunca perca a alegria e a gratidão, né, no que Deus vai fazer, porque a gente está caminhando junto com Ele, né, a gente está fazendo parte de algo que Ele está fazendo, então que a gente nunca perca, né, essa alegria, esse prazer, que a gente nunca perca a maior satisfação, que é sentir a dor que está no coração do Senhor, que é chorar com o que está chorando, que é se alegrar com o que está se alegrando, porque quando for necessário, né, Deus já está fazendo isso através de nós, né, mas, né, de curas, de declarar algo no público, né, e a gente vê, né, coisas acontecendo, que a gente nunca perca a nossa admiração ao Senhor, mas que a gente não fique olhando como se a gente tivesse feito algo, mas que o nosso coração ele exploda de alegria e de gratidão pelo que Deus está fazendo e sabendo que é Ele que faz, né? Que a gente só é um instrumento, né? E não tem alegria melhor do que a gente viver, né? Estar no lugar onde a gente tem que estar, viver o propósito de Deus e o principal, viver em comunhão com o Senhor, né? Então que nessa aula fique marcado isso, né? É algo que é de dentro para fora, com o coração do Senhor, a essência, né, de tudo isso, para que a gente nunca perca o foco, para que a gente nunca perca, né, orei aqui, a pessoa foi curada, legal, beleza, Jesus cura, sabe? Não, que a gente se alegre com cada cura e milagre, né, como diz lá, quando fala assim, né, quem estiver enfermo, ore, né, por esse enfermo, né, e fala sobre perdão de pecados também, né, então, se é pra gente, quem tá alegre, cante louvores, enfim, e um texto também que me chamou muita atenção nesses dias está em João 20, 22 e 23, né, que fala assim, havendo dito isso, Jesus, né, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, e se alguns de vocês perdoarem os pecados, vão ser perdoados, e se retiverem, serão retidos, né? Então, naquele texto que está conectado às questões, né, sobre cura e perdão de pecados, né? Sobre cura e perdão de pecados. Então, se algo acontece dentro, acontece no exterior também. E a gente sabe pela medicina que muitas doenças elas estão resultando
resultados também de coisas nas emoções. Então, o Senhor, com o Espírito Santo dele, ele opera naquele momento, né? Em cura, em perdão, em uma obra completa, né? E que isso aconteça também no lugar secreto, né? Que a gente possa orar pelo perdão, a gente possa orar pelo enfermo, a gente possa, né, estabelecer coisas nas regiões celestiais para que elas aconteçam nas naturais, mas sempre entendendo o coração de Deus. Amém? Vamos então orar para terminar. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa aula, cada palavra preciosa, cada testemunho precioso que nos ensina tantas coisas. Pai, eu peço que a gente não venha ser negligente, que a gente não venha, Senhor, desperdiçar coisas tão preciosas que o Senhor nos tem dado, mas que a gente possa viver intensamente, Senhor, a nossa vida, e que não nos importe, Senhor, que alguém saiba ou não, mas nos importa estar com o Senhor e viver para a sua glória. Que o Senhor possa estar despertando nesse momento, em nome de Jesus, cada pessoa para o lugar de oração, Senhor Deus, de intercessão. Que o Senhor use cada um, Pai, em súplicas, mas em ações de graças, em gratidão. Que o Senhor venha estar, Senhor Deus, depositando aquilo que o Senhor quer no coração de cada um. Que o Senhor venha estar abrindo a mente e o coração agora, tirando toda a confusão, tirando, Senhor Deus, todo o peso que vem, Senhor Deus, de acusação, de culpa, Senhor, acusações mentirosas, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro para que a Tua verdade, ela venha, Senhor, entrar nos lugares onde há mentiras, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo um ambiente, Pai, em que o Senhor gosta de estar, que cada um deles venha, Senhor, se sentir atraído pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, seja algo natural, Senhor, seja algo espontâneo, profundo e de um coração quebrantado que simplesmente te quer, Senhor, que simplesmente te deseja. Em nome de Jesus. Amém.